Sem Nós dúvida. estamos recebendo aqui Dom Leonardo Steiner, cardeal arcebispo de Manaus, ele que foi criado cardeal pelo Papa Francisco em 2019. Agradeço pela presença aqui para falar um pouquinho sobre o Papa Francisco. Eu acredito que o senhor estava acompanhando aí o depoimento do Padre Célio, missionário redentorista, que estabeleceu essa amizade com o então cardeal Jorge Mário Bergoglio, lá durante o CELAM em 2007, quando ele esteve aqui em Aparecida como secretário-geral do CELAM e também como redator do documento de Aparecida, né? Traduz bem o que foi o Papa Francisco, né, Dom Leonardo? Boa tarde para o senhor, bem-vindo aqui à TV Aparecida mais uma vez. Uma boa tarde a vocês, uma boa tarde a todos os telespectadores. Papa Francisco para nós foi uma marca de misericórdia, uma marca de sinodalidade, uma marca de compaixão, uma marca de preocupação, de solidariedade para com os pequenos e marginalizados, uma marca especialmente da paz. Sempre de novo buscando a paz, sempre buscando o diálogo interreligioso, o diálogo entre as nações. Foi um grande Papa. Graças a Deus, nós podemos ser gratos por Deus nos ter dado a ele como o nosso Papa. Boa tarde, cardeal. Queria que o senhor falasse também com a gente dessa preocupação do Papa Francisco com a Amazônia, né? O senhor aí, arcebispo de Manaus, o cuidado com a casa comum sempre teve na pauta do Papa e era uma preocupação constante dele, não? E provavelmente despertou para essa questão da casa comum, especialmente para a Amazônia, justamente durante a conferência de Aparecida. Os bispos do Brasil insistiam sobre a questão da Amazônia, e o Papa, às vezes, até meio intrigado, dizia, mas o que? Eles insistem tanto, até que ele se deu conta da importância da Amazônia para o mundo, mas se deu conta da importância da questão do meio ambiente. E, por isso, sempre de novo esteve tão ligado, tão profundamente ligado à Amazônia. Cada vez que nos encontrávamos, ele dizia, viva a Amazônia, como está a querida Amazônia? Sempre de novo lembrando da Amazônia, mas ao lembrar da Amazônia, ele queria mesmo era lembrar da casa comum. E ficará um marco na história da Igreja. A Igreja do Brasil, que já vinha se preocupando com a questão da casa comum, com a questão do meio ambiente, ecologia integral, recebeu em Papa Francisco não apenas um aliado, recebeu uma iluminação para mostrar a grandeza da necessidade do cuidado e do cultivo para com a casa comum. E nós somos muito gratos na Amazônia, somos muito gratos, porque Papa Francisco não pensou apenas na questão do meio ambiente. Se pensou na igreja da Amazônia, pensou nas pessoas da Amazônia, pensou nos povos originários que aqui habitam, pensou no todo. Os quatro sonhos de Papa Francisco falam de uma totalidade de preocupação, uma totalidade de cuidado. Nós somos tão agradecidos por ele ter cuidado de nós, e nós desejamos levar adiante esse legado do cuidado para com a nossa região, mas especialmente também para com os mais pobres, para com os mais necessitados. Dom Leonardo, exatamente isso, né? Inseridos nesse ambiente, nessa casa comum, o Papa Francisco também sempre manifestava uma atenção especial para com os povos indígenas, que tão bem cuidam da nossa natureza, tão bem cuidam do meio ambiente e da Amazônia, né? Os povos indígenas que nos ensinam muito, com essa ganância que existe em relação à terra, seja quanto ao garimpo, quanto à pesca predatória, quanto ao desmatamento, quanto à busca de minerais importantes nas terras indígenas, eles nos ensinam a cuidar, nos ensinam que a terra não é para ser destruída, a terra é para ser cuidada, é para ser cultivada. O que destrói mesmo é o dinheiro, o que destrói mesmo é o mercado. Os povos daqui não têm um instinto de depredação, de dominação. Tem um instinto, justamente, esse cuidado tão fraterno. E graças a Deus, Papa Francisco sempre tem insistido, fazendo essa ligação entre a questão do meio ambiente e a questão dos pobres. Os pobres e o meio ambiente. Sempre fez essa ligação. Eu creio que isso também nos ajuda a perceber
melhor o significado que tem para nós o meio ambiente, mas especialmente o meio ambiente como a nossa casa. Se não cuidarmos, estaremos destruindo a nossa casa, que o Papa Francisco desejou sempre cuidar tanto. E, Dom Leonardo, o senhor, de que maneira o senhor imagina que a igreja assim, vai aumentar essa preocupação, vai ser uma constância, essa luta pelos povos originários, esse cuidado com os indígenas também, com a nossa Amazônia? O senhor vê isso também com uma maior preocupação, a partir dessa preocupação que o Papa sempre colocou em voga? Veja, quando ele esteve no Canadá, teve um diálogo muito importante e profundo com os povos indígenas do Canadá. E onde ele podia, ele dialogava, se encontrava com os povos originários. Não é só uma questão nossa da Amazônia, é uma questão realmente de saber encontrar com aqueles que são os primeiros, aqueles que são ali no começo, e que na nossa sociedade hoje são tratados como os últimos. Infelizmente é assim. E Papa Francisco não, Papa Francisco tinha essa sensibilidade, tinha esse modo de olhar para aqueles que poucos olham, e às vezes ninguém. Dom Leonardo, é o Papa da unidade, o Papa do diálogo, o Papa do amor. O que fica mais marcado para o senhor, criado cardeal pelo Papa Francisco, nesses 12 anos de pontificado e uma vida dedicada à Igreja? O que fica marcado para o senhor, a imagem do Papa Francisco? Primeiro, a misericórdia. O lema dele traz a misericórdia. Ele nos trouxe o ano da misericórdia, nos recordou que o Evangelho é misericórdia, que a Igreja, se quiser ser Igreja, ela precisa ser misericordiosa. Mas também a esperança. O ano que estamos vivendo, o ano santo da redenção, da esperança. E a misericórdia e a esperança que realmente podem nos ajudar, nos elevar, nos renovar. E Papa Francisco sempre desejou uma renovação na Igreja, pela misericórdia e pela esperança. E ele vai sempre de novo insistindo, dizendo quem é a nossa esperança? Jesus ressuscitado, aquele que venceu a morte. Temos tantas mortes hoje pela violência, pelas guerras, mas nós temos a esperança porque Jesus nos trouxe a vida nova. E o Papa nos sinalizou tantas vezes e nos indicou esse caminho, o caminho da esperança e o caminho da misericórdia, saber acolher a todos. Dom Leonardo, a gente gostaria muito de agradecer a participação do senhor, a disponibilidade do senhor de conversar aqui com a gente, com os romeiros, né, de Nossa Senhora Aparecida, que nesse momento também estão consternados, como nós, com a partida do Papa Francisco. Muito, muito obrigada pela sua participação. De nada, e nós deveríamos ser muito gratos a Deus pelo papado, pelo ministério petrino de Papa Francisco. Nós deveríamos ser muito gratos. Aprendemos tanto com ele, aprendemos a ser mais igreja, aprendemos a ser mais consolo, mais presença, mais proximidade. Deveríamos ser muito gratos a Deus. É claro, nós lamentamos, sentimos, sofremos, mas o sentimento maior deveria ser de gratidão. Gratidão e alegria, né, Dom Leonardo, por ter tido o Papa Francisco, e que a gente continue em oração pelo Papa Francisco, que agora há de interceder por todos nós junto ao Pai. Muito obrigado, um forte abraço ao senhor. Um abraço, Deus abençoe a todos. Amém. Amém.